Bom dia a todos e a todas. Estou regravando essa aula para quem não conseguiu assistir de forma síncrona e para quem está com dificuldade de estar acompanhando as aulas online para ajudar no prosseguimento da disciplina. Tá bom? Essa daqui será a disciplina de técnicas de construção do terceiro ano. Essa daqui foi a primeira aula, introdução à disciplina com alguns conceitos que consideramos básicos. Tá bom? E veremos na aula de hoje. Quando que nós começamos a construir? Quando que se teve essa preocupação? Quando iniciou-se a engenharia, se foi ou não ao mesmo tempo do que quando começamos a construir, a história das fundações, a evolução dos materiais, o que nós mantemos até hoje, o que nós mudamos, né? Um pouco sobre a ascensão do aço, como essas técnicas vieram para o Brasil e quais eram as técnicas que aqui já existiam antes da colonização portuguesa, a evolução dessas técnicas e modelos construtivos praticados no Brasil, sejam aqueles importados, sejam aqueles que eram adaptados para a nossa realidade. Tá bom? Primeira pergunta de todas: quando começamos a construir? A partir do momento em que tivemos a preocupação de nos guardarmos e guardarmos alguma coisa, né? Acho que devem lembrar das aulas de história, o ser humano era caçador-coletor, né? Ele era nômade, não tinha um local fixo. Ele ia onde encontrava presa, ele caçava, comia, se alimentava, dormia, e no dia seguinte ele continuava procurando. Só que chegou um momento em que o ser humano começou a desenvolver a agricultura, o cultivo de sementes e as plantações, e ele decidiu se fixar num único local, né? A partir desse momento ele virou o que chamamos de sedentário. Para isso, você precisa de um local fixo de moradia, para guardar as presas, para se proteger dos intempéries da natureza, da chuva, do sol muito quente, das tempestades. E aí iniciou-se as primeiras preocupações com o que construir, né? É importante destacar que, embora nos livros que vocês devem acompanhar aí, tenha lá que os homens primordiais, os homens primitivos, eles viviam em cavernas, isso não acontecia sempre, tá bom? Isso acontecia principalmente nos homens primitivos da Europa. Em outros lugares que não se tinham tantas cavernas, em ambientes planos, sem cavernas, ele tinha que construir alguma coisa, né? Geralmente eram pequenas cabanas ali de palha. Para que ele consiga morar na caverna, é necessário que se tenha uma caverna. E não é em todo lugar que tem uma caverna. Uma caverna é um local muito concorrido. Então, alguns, mesmo que tenham caverna, já estavam ocupados por outras pessoas, né? Por outros grupos familiares. Eles precisavam de outra forma. E eles iniciaram as primeiras construções, tá bom? Mas existia sim esse aproveitamento dos recursos naturais que já existiam. E a engenharia, Breno? A engenharia ela vem depois dessa necessidade, né? O homem ele começou a construir de uma forma empírica, sem ter uma base científica, né? Mas a engenharia em si, ela só vai surgir no século XX, pouco tempo, né? Embora se ainda em 1700 antes de Cristo, né, nos primeiros impérios e civilizações, já existiam ali os primeiros tratados construtivos, com as normas, as formas corretas de se fazer uma construção, tá bom? Porém, essas primeiras construções, elas tinham mais um caráter social e simbólico, né? Ou eram ali para mostrar o poder do grupo que dominava, né? Como os egípcios, as grandes pirâmides, eram para mostrar o poder do faraó e também a questão simbólica religiosa, né? Os faraós eles misturavam essas duas coisas, o poder real, né, o poder do faraó se misturava com o poder religioso. Aí você tinha grandes construções para mostrar a grandeza dos líderes e você tinha uma mistura com aspectos religiosos, né, figuras religiosas. Enfim, todas essas construções, como Machu Picchu, o Parthenon na Grécia, Machu Picchu no Peru, as pirâmides do Egito, né, as construções indígenas brasileiras, o Stonehenge na Inglaterra, todas essas tinham um caráter social e simbólico, né? Tinham um significado por trás. Um exemplo clássico disso eram os astecas, né? Que esse templo aqui, ó, é o templo maior, esse que tem aqui as escadinhas e essas duas torres logo acima. Ela ficava ali na cidade de Tenochtitlan, que era uma cidade do Império Azteca. E eles construíram, gente, isso aqui é muito engraçado. Como as construções também têm um caráter simbólico muito forte. Porque eles construíram apenas essa base, né? Porque eles acreditavam que o mundo ia acabar em 52 anos. E aí eles construíram apenas essa base. E faziam ali suas adorações, né, a dois principais deuses, que eles consideravam os mais importantes. O deus da guerra, que é essa torrezinha vermelha,
e o deus da chuva, que é essa torrezinha azul. E aí eles construíram, passados 52 anos, o mundo não acabou. O que é que eles fazem? Constroem mais um andar. Passados 52 anos, o mundo não acabou. E assim eles iam construindo aquelas enormes torres. Bom, as fundações, gente. Por que eu trago história das fundações? Porque a base de qualquer construção são as fundações, né? É a partir dela que tudo vai se sustentar. Então, a fundação é um elemento muito importante, tá bom? Porém, esse elemento aqui, ele é um dos mais tradicionais da construção. O conceito de fundação, ele não muda tanto com o decorrer dos anos. Os mesmos materiais utilizados, muito parecidos, né? Não vou dizer os mesmos porque alguns mudaram, mas muito parecidos, como por exemplo aquelas pedras que a gente faz, a fundação que a gente chama de alicerce, aquelas pedras de alicerce, elas já eram utilizadas há muitos anos e até hoje são utilizadas, né? De novidade a gente tem um concreto, que antes não existia, mas o conceito básico é o mesmo, que é de segurar os esforços daquela casa e transmitir todo o peso de carga da casa, né, para o solo. Tá bom? Então esse princípio ele se mantém, isso não mudou, a fundação continua, tá bom? Aqui, gente, já começa também os primeiros princípios de resistência dos materiais, né? Ainda na época ali do Neolítico, quando o homem começava ali a mexer com a pedra, manipular a pedra, né? Ele já se tinha esse conceito de esforços, de que alguns materiais eram mais ou menos resistentes, né? E eles iam testando. Pegavam madeira de árvore e tal, tentavam fazer lá e viam quanto que ela aguentava. Se ela não era boa, eles substituíam por outra madeira até encontrar a mais adequada. Eles iam fazendo isso de forma empírica, isso se manteve assim durante muitos séculos, né? Só veio mudar depois com o surgimento da engenharia enquanto ciência. Com Galileu, com os engenheiros, né? Galileu não era engenheiro, era um cientista, mas foi a base, né, da engenharia. Tá bom? Desde o início, gente, nós podemos dizer que existem 5 materiais que são básicos, né? Alguns deles a gente tem hoje, né, com o surgimento da tecnologia, mas outros são aqueles que nos acompanham desde as primeiras construções dos homens primitivos. Quais são esses 5 materiais? A madeira, a rocha, o aço, o concreto e o solo. O aço e o concreto são elementos modernos, surgem há poucos mil anos. A madeira, a rocha e o solo, eles são elementos antiquíssimos, eles são utilizados desde esse período que eu falei para vocês, tá bom? E a escolha de qual desses materiais, quando eu falo quais, eu falo desses mais antigos, madeira, rocha e solo, a escolha de qual desses três que eu vou utilizar dependia muito do contexto social. Se eu vivia numa área de grandes florestas com madeira adequada, eu tinha muitas construções de madeira, como é o caso aí das construções do Japão, né, as construções aqui asiáticas. Se eu vivia num local em que tinha grandes pedreiras, eu tinha as grandes construções feitas de rochas. Né? Se eu existia um local com solo com muito adobe, com muito barro, como os mesopotâmicos, eu vou utilizar o barro para fazer minhas construções à base do barro queimado, né, das cerâmicas. E por aí vai. Aqui, ó, um exemplo clássico, o Império Mesopotâmico, ó, todo feito com barro, barro queimado, barro talhado, muito bonito, mas não tem uma durabilidade tão grande. Por isso que hoje você tem uma dificuldade de encontrar sítios arqueológicos da Mesopotâmia com alto grau de conservação. Você não consegue com tanta facilidade quanto a outras civilizações, né? Aquelas que fizeram de pedra, por exemplo, Stonehenge, feita há milhares e milhares de anos atrás, ainda está de pé, né? Com poucas modificações. O que é que a gente mudou? Antigamente, a dependência do material ser ou não próximo ao local da construção era muito maior do que é hoje. Hoje eu consigo comprar materiais de uma distância significativa, pela logística que a gente desenvolveu, pelos meios de transporte facilitados, pelos meios de comunicação. Hoje eu consigo produzir uma telha no Iguatu e vender ela para Paraíba, para São Paulo, para várias regiões do Brasil, né, para o norte. Isso antigamente não era possível, eu só conseguiria utilizar o que eu tinha ali. Então, essa é uma das principais coisas que mudou. A dependência de materiais locais diminuiu bastante, embora ainda hoje exista, né? Por exemplo, ali na região do Cariri, você tem a pedra Cariri, que é uma pedra muito bonita, de uma rocha sedimentar que o pessoal usa para piso, principalmente em áreas alagadas assim de madeira, porque ela é uma pedra porosa, né? Ela não encharca, ou encharca menos, né? Toda rocha ela tem um grau de saturação.
Então, o pessoal do Cariri ele usa muito, né? Aqui na nossa região a gente pode encontrar muitas piscinas com aquela pedra, ela é muito bonita, mas também é importada, perdão, é exportada para outros lugares, até outros países, tá bom? E o que foi que a gente manteve, o que nós mantivemos? O significado, né? A construção, ela sempre foi carregada de significado, um fator simbólico. Isso a gente mantém. A gente mantém outras características e mudamos outras características. Essas duas que eu trago para vocês são as principais. Por exemplo, esse prédio aqui é de uma importante família americana, né? Com muito dinheirinho. Quando você olha para o prédio, ele passa a impressão de uma coisa divina, olha, como se estivesse indo para o céu. O dono desse prédio aqui, ele tem um caráter divino, né? Para quem olha de baixo. Mas olha, esse cara, ele tem um poder aquisitivo maior, ele tem aqui se transforma num caráter social e simbólico, né? Ele é maior do que os outros, ele é maior do que a gente, ele tem mais poder, né? Machu Picchu, que é uma cidade dos Incas feita no Peru, era em grandes altitudes, porque eles acreditavam que quanto mais alto, mais próximo dos deuses, né? Tinha esse significado e ainda hoje se mantém. Quando você olha para uma igreja, você vê aquelas altas torres, elas não têm outro significado senão dizer a grandeza daquela religião, né? Porque caráter técnico não existe algum, é só mesmo beleza e simbologia, né? Um significado por trás. E aí acontece, gente, depois de muitos anos passando, agora já na época moderna, uma revolução, né? A revolução na construção civil, considera depois do surgimento do cimento, a maior revolução, que é o uso do aço na construção civil. O aço já existia, alguns, pelo menos ali. O aço, antes de ser usado na construção civil, ele já era utilizado para outras coisas, mas a partir do momento que ele foi incorporado na construção civil, a gente conseguiu construir em menos tempo. Por exemplo, uma estrutura dessa é toda de aço. A gente não conseguiria fazer com outro material. Isso aqui a gente consegue fazer e consegue fazer em menos tempo, tá bom? A gente conseguiu maior resistência. Hoje, qualquer pilar, qualquer viga, qualquer laje, você tem uma armação, e essa armação é aço, tá bom? É ela que permite que a gente consiga suportar esforços que antigamente a gente não conseguia e consiga construir prédios cada vez maiores, tá bom? Dispense de escora, você precisa de menos tempo escorando essas estruturas para que elas não cedam. Por exemplo, você está fazendo aquela laje, né? Você tem que colocar aquelas escoras para a laje não ceder. Dependendo do aço que você utilizar, da técnica, se você fizer uma estrutura toda de aço, você não precisa de escora, ela engasta, ela é toda parafusada, é toda arrebitada. Você não precisa de escora, ela se segura sozinha, tá bom? E ela tem uma maior vida útil, ela dura mais tempo, né? Você tem que fazer sempre a manutenção, mas ela dura mais tempo se comparado com as estruturas convencionais e por aí vai. Enfim, foi uma revolução que aconteceu no mundo inteiro. E a gente se pergunta, Breno, enquanto isso, no Brasil, o que que acontecia, tá bom? Com a chegada dos portugueses, desenvolvimento da civilização, né? Primeiro eles chegam e não têm interesse, depois é que eles vêm para ocupar, né? Primeiro era uma colônia de exploração. Mas com o desenvolvimento dessa construção da civilização brasileira, né, portuguesa no Brasil, para ser mais exato, porque não existe ainda uma população brasileira como hoje a conhecemos, as construções se dividiam em três tipos. Ou elas eram militares, o Brasil ele tem um extenso território e é muito difícil de proteger. A principal preocupação dos portugueses era proteger as costas, que era de onde vinham os ataques estrangeiros das outras potências europeias. Então o foco militar é muito grande, ele ficava principalmente focado em fortes ao longo da margem do Oceano Atlântico, tá bom? Porém, também existiam as construções industriais, basicamente engenho de cana, tá bom? O Brasil foi um dos grandes exportadores de cana e para exportar essa cana, exportava-se a cana bruta, mas principalmente a cana refinada, né, em forma de açúcar. E existiam também as obras civis, né, que não eram tantas assim, os centros urbanos eram pequenos, mas existiam sim algumas construções, principalmente de caráter social, como por exemplo, existia uma organização, que é uma prefeitura, como se fosse, né, uma prefeitura, um local para tributação, né, para você pagar as suas taxas, existiam ali as primeiras delegacias, né, para cumprimento de lei e ordem, essas coisas. Mas existiam também as obras normais de habitação, né? Evolução das técnicas, Breno. Como é que essas evoluções aconteceram? Como é que as técnicas evoluíram com o decorrer do tempo, né? Como eu disse para vocês, um resumão do que eu já falei lá no início, os homens primordiais, os homens primitivos, eles utilizavam aquilo que se já tinha, muitas vezes. Por exemplo, aqui não era uma caverna, mas era uma formação rochosa com
feito de pedras de uma forma assim bem bacana, que dá para ser utilizado por uma família de homens primitivos com uma facilidade. Não é a melhor casa do mundo, mas melhor do que ficar exposto, né? Então eles estavam ali caçando, encontravam algum lugar que dava para se abrigar, eles se abrigavam. Tá bom? Não tinha muito o que fazer. Quando o homem começou a se fixar, ele construiu aí suas primeiras moradias, esse é um exemplo clássico, de vários andares, porque por que eles faziam assim, afundando para dentro, Breno? Porque quanto mais baixo, menor você sofre com as variações de temperatura do ambiente externo, né? Então fica mais confortável de você fazer. Eles eram feitos do material que tinha. Aqui, por exemplo, é só de solo com uma palhazinha de alguma madeira que tinha ali, um coqueiro, alguma coisa. Na Idade Antiga, nós temos as primeiras civilizações, né? Mesopotâmia, Egito, e eles utilizavam principalmente o que elas tinham. Como, por exemplo, a Mesopotâmia era uma planície, né? Uma planície alagada. Ela não tinha tantas matérias-primas. O que é que elas utilizavam? Barro, o solo, que era o que elas tinham de, de sobra, né? Barro e madeira. Eles tinham ali algumas árvores, eles pegavam aquelas árvores, faziam coberta, estrutura, coberta com as folhas, estrutura com a madeira, e o barro eles faziam ali também as construções, tá bom? Mas como vocês podem ver aí, ela não tem um grau de conservação tão grande, né? Ela fica ainda, mas ela perde detalhe. Na Idade Média, surgem as primeiras preocupações de construções com caráter militar, né? De proteção. No período ali feudal, você tem aquela preocupação de proteger o seu feudo. Então surgem as primeiras construções fortificadas, né? O que seriam os primeiros castelos. Os primeiros castelos eles não eram feitos de pedra. Por quê? Porque pedra não era em qualquer lugar que tinha, você precisava trazer de longe. O custo de transporte era muito alto, né? É um material que não é fácil transportar, aquelas pedras grandes para se construir um castelo. Então, os primeiros, eles eram feitos de madeira. Eram feitos de madeira. No máximo, gente, eles faziam essa forma aqui, ó, desse xizinho, que é chamado de Cruz de Santo André, que era uma forma de reforço estrutural. Dentro da madeira, eles faziam madeira oca, dentro da madeira eles colocavam tecido, às vezes eles colocavam até mesmo pano, alguma coisa, uma argila, um solo, alguma coisa que tem ali para ajudar a suportar, tá bom? Eles faziam lá um entrelaçado, misturavam tudo para ficar mais resistente. Só que era muito fácil de ser sitiado, né? Você jogava fogo, tocava fogo lá e pegava fogo no castelo inteiro. Então, com o desenvolvimento de novas tecnologias balísticas, né? E até mesmo fogo mesmo, você não tinha um grande grau de proteção. Né? Você não era tão protegido. E aí surge a utilização dos primeiras construções de pedra, né? Como esses castelos aí que eu mostrei para vocês, que são os clássicos castelos medievais. Os grandes reis, imperadores, ou mesmo senhores feudais, importavam pedra, né? E faziam seus castelos que tinham uma resistência maior. Depois, que já na Idade Moderna, já superando aí a Idade Média, né? Começou-se a popularizar o uso de tijolos e de alvenaria. Breno, a primeira vez, não. Já algumas civilizações já utilizavam alvenaria, né? Feito com o mesmo princípio que utilizamos até hoje, de adobe queimado. Curado, né? Ele fica um tempo ali submetido a altas temperaturas e desenvolve uma resistência maior. Aqui foi onde se popularizou, tá bom? Eles utilizavam, inclusive, na Suécia e na Holanda, na Holanda, como recurso decorativo, né? Eles faziam aí os tijolinhos, hoje é patrimônio desses países, faziam esses tijolinhos bonitinhos, tijolos à mostra. Eles gostavam muito disso. Até hoje a gente usa, né? Tijolos assim, nesse sentido. Breno, quando você fala de modelos construtivos brasileiros, você está falando do Brasil pós-Portugal. Sim, eu estou falando do Brasil pós-Portugal. Só que antes de Portugal chegar, né, já se existiam construções, já existiam pessoas aqui, já se existiam práticas e técnicas construtivas consolidadas há milhares de anos, né? Que são os modelos construtivos que eu chamo realmente de modelos construtivos brasileiros, porque os outros são modelos portugueses importados para o Brasil, né? São aqueles praticados por indígenas, né? Por locais, né? Habitantes locais realmente brasileiros, tá bom? Assim como existiam diversas nações indígenas, das mais variadas, com as mais variadas culturas, com as mais variadas localizações nos quatro cantos do Brasil, e com, enfim, as mais diversas formas de civilizações, também existiam as mais diversas formas de linguagens arquitetônicas, né? Eles faziam ali as mais diversas, utilizavam materiais diferentes, tinham significados diferentes. Por exemplo, existiam civilizações indígenas
que utilizavam construções individuais, unifamiliares, existiam aquelas que utilizavam multifamiliares, mais de uma família se abrigava sob o mesmo teto, como esse caso aí de uma civilização amazônica, tá bom? Eles não utilizavam a maioria dos materiais utilizados no Velho Mundo, né, no continente europeu. Como, por exemplo, eles não utilizavam tijolos, não utilizavam telhas, né? Eles utilizavam o que tinha, principalmente a madeira das árvores, né? Eles adoravam palmeira, gente. Isso é uma coisa que era compartilhada entre a maioria. Palmeira aqui tem muita, né? É um símbolo nacional. E eles adoravam porque a palha da palmeira é muito boa para se fazer cobertura, né? Então eles utilizavam. E a madeira da palmeira ou de outras árvores eram utilizadas para fazer as estruturas, tá bom? Como eu disse para vocês, algumas civilizações faziam enormes domos de palha, como esse caso aí, e aí você tinha partições. Mulheres poderiam ficar numa parte, existiam partes que eram para habitação, existiam partes que eram para eventos religiosos, partes que eram para fazer alimentação, enfim. Tinham diferenças, né? Após a chegada dos portugueses, né, que se iniciou o que a gente chama de período do Brasil colonial, existiam novas técnicas que aqui sim utilizavam caracteres da Europa, né? Utilizavam materiais da Europa e características europeias nos processos construtivos. E a gente podia dividir eles em basicamente duas. Ou ela era construção popular, ou era uma construção erudita, né? O que diferenciava uma das outras era principalmente a técnica e os materiais utilizados. Vou mostrar para vocês cada uma delas. Na construção erudita, olha, o próprio nome já diz, é uma construção de um padrão melhor. Os responsáveis por fazer essas construções eram engenheiros militares vindos da Europa, principalmente Portugal. Eles eram trazidos para cá para fazerem as construções, principalmente construções de serviços públicos e construções militares, né? Os fortes, a prefeitura, a central de tributo, tudo isso. Já as construções populares, elas eram feitas por brasileiros que não tinham nenhuma formação técnica e que aprendiam no canteiro, aprendiam na obra como se fazer. Eles adaptavam para a realidade local, né? E aí quem era responsável por fazer isso, né, eram os chamados mestres de ofício. O cidadão brasileiro, na época é português, né, mas que vivia no Brasil, ele não tinha como fazer a contratação de um engenheiro militar da Europa e trazer para construir uma casa. É muito caro. Então ele contratava os mestres de ofício, até hoje ainda existe essa figura do mestre de obra, e eles iam ali construir adaptando o que aprenderam com os engenheiros para o modelo brasileiro, né? O que se tinha aqui e o que se dava para fazer. A transmissão desses conhecimentos se dava principalmente de forma oral, né? Entre o pedreiro, o servente, o mestre de obra e o pedreiro. Às vezes até existiam famílias que se dedicavam apenas a isso. O pai era pedreiro, o filho era pedreiro, o neto era pedreiro, por aí vai. Tá bom? Só que existia um problema muito grande. Esse era o principal problema para se construir no Brasil. O preço da matéria-prima, o preço da material de construção era muito caro, principalmente porque a maioria desses materiais eram importados. Quando não eram importados, eram feitos por alguém que tinha esse conhecimento importado. Era alguém da Europa que vinha produzir para o Brasil e ele não ia produzir por pouco, né? Senão ele não tinha deixado o velho mundo. Só para vocês terem ideia, numa carta que eu encontrei, Pero Martins, que era um telheiro, né? Trabalhava no Brasil na década de 1550, no século de 1550, ele produzia telhas, né? E vendia elas a R$ 2.000 um milheiro, tá bom? R$ 2.000 um milheiro. E aí, em 1552, se você pega um documento de 1552, ele diz que o mestre de obra de Salvador, a figura mais importante ali da construção popular de Salvador, que era o Pedro de Carvalhais, ele ganhava anualmente R$ 20.000. Então, se você divide R$ 20.000, que era o salário que ele ganhava no ano todo, por 12, ele ganhava R$ 1.667 por mês, sendo que o milheiro de telha, cada milheiro de telha, é R$ 2.000. Então, uma casa ela vai levar ali 3 milheiros, né? 2 milheiros, uma casa pequena. 2 milheiros dá R$ 4.000. Então, vai ser quase 3, 4 meses de trabalho do cara que ganha mais dinheiro em Salvador para conseguir colocar telha na casa dele. Então, telha era um material de luxo, assim como todos os outros. Por isso que não se existiam tantas casas assim, né? Tá bom? Aqui, ó, inclusive, ó. Note-se que, segundo esses dados, um ano de vencimento de um alto funcionário da coroa só compraria 10 milheiros de telha, tá bom? Era o que ele conseguia comprar trabalhando um ano inteiro. Isso é quem ganha bem, né? Quem não ganha quase nada não dá para construir.
O que é que o pessoal fazia? Recorria para outras coisas. O tijolo eles substituíam por barro e madeira nas estruturas, e a telha eles faziam de palha, igual os índios, né? Tinha essa mistura, essa sincronia. E aí surge a taipa, que não é uma técnica brasileira, é uma técnica importada, é utilizada no mundo inteiro, mas que se popularizou muito aqui devido a esse problema da mão de obra e do mão de obra que não tinha, mão de obra técnica, era feita uma adaptação, e do preço exorbitante do material, né? Então eles tinham que fazer adaptações, né? E aí surge essa clássica, acho que todo mundo já viu alguma vez na vida, uma casa de taipa, né? Basicamente, uma casa feita de argila, de terra argilosa. Você coloca no máximo ali uma fibra de alguma folha para poder dar uma resistência melhor para eles ficarem mais juntinhos, né? E você vai comprimindo ou com uma mão ou com formas de madeira para fazer a sua casa, tá bom? Quando você vai utilizar formas de madeira, né, que a gente chama de taipais, que é uma grande caixa que você coloca a madeira e vai e prensa, a madeira ou barro vai e prensa, fica assim mais parecido com tijolo, a gente chama de taipa de pilão, tá bom? Ele vai formando camadinhas uma sobre a outra, colocando a madeira, telhado de palha. Esse modelo aqui não é o mais utilizado aqui na nossa região Nordeste, por exemplo. O mais utilizado aqui é a taipa de mão. Mas a taipa de pilão, gente, surgiu na China entre 2600 a 1900 anos antes de Cristo, ou seja, muito tempo atrás. Nós temos aí mais de quase 5.000 anos. E muitas construções famosas utilizam essa técnica, como a cidade de Cartago, na África. As muralhas da China são todas feitas de adobe. O Centro Cultural do Canadá, lindo, maravilhoso, todo feito de adobe. E esse mosteiro aí também, é o Mosteiro de São Bento. Todo feito de adobe, de taipa de pilão. Tá bom? Já a taipa de mão, ou conhecido popularmente como pau a pique, é uma técnica muito utilizada no Nordeste brasileiro. Até hoje ainda se tem casa aí que é de pau a pique. A diferença é que você faz, em vez de ter a forma para fazer tipo tijolinho, você faz um esteio, que vai ser a barra de sustentação, e você coloca um emaranhado, uma barra de sustentação com um emaranhado de fibra, né, como se fosse uma tela. A partir dessa tela, aí você faz o preenchimento com barro, você faz na própria mão, né? Você coloca o barro, né, com alguma coisa ali, geralmente aqui, inclusive no livro, alguns utilizavam o sumo do cacto, né? Você vai extrair o cacto e pegar aquele líquido que sai, ele é bom para impermeabilizar, ele ajuda também na parte mais externa para fazer o acabamento, e na parte interna você fazia o capim com uma argila mesmo para dar aquela fibra, para deixar a coisa mais junta, porque senão pode ser que solte ou rache, né? E aí você ia colocando com a mão mesmo, enchendo bonitinho, e estava pronta a sua casa, né? Quando você faz geralmente rapidinho, uma característica importante dessa casa aí é que alguns desses materiais você conseguia reutilizar, caso você fosse para outro lugar, você conseguia desmanchar, utilizar a madeira e o telhado em outro local. Só que ele não resiste também a intempéries, né? Quando chove, cai realmente os torrões de barro no chão e aquela casa ela tem que estar sempre passando por manutenção. Bem, gente, essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. E eu deixo para vocês essa atividadezinha, ó, 5 questões, tá bom? Vocês respondam no caderno e mandem lá no Aluno Online. A atividade já está lá, essa daqui é a atividade de introdução à disciplina de 5 questões, tá bom? Mas é isso e até a próxima aula.